Olá pessoal, tudo bem? Gustavo Teixeira aqui novamente, sócio fundador do CBI of Miami, do BBI. No vídeo anterior eu tentei passar para vocês um pouquinho da minha jornada ao longo do tempo, desde a época da faculdade até os dias atuais. E agora chegou o momento de eu fracionar um pouco, escolher tópicos que eu possa trabalhar um pouco melhor com você nesses vídeos curtos. E eu escolhi o tema de hoje, falar para vocês a respeito da profissionalização do seu projeto empreendedor. Normalmente, quando a gente fala em profissionalizar um projeto, as pessoas logo vão pensar, nossa, mas isso é muito caro, vai gastar muito dinheiro, então tem que ter dinheiro para ter uma sala, ter uma mesa bonita, uma secretária trabalhando para mim, 2 assessores, e não é nada disso, tá? Profissionalizar tem a ver com o foco que você vai colocar nesse projeto, tem a ver com a prioridade que você vai botar nesse projeto e, claro, a forma como você vai trabalhar de uma forma profissional mesmo, né? Levando esse projeto como uma primeira opção no seu trabalho, digamos assim, tá? Então, quando eu comecei lá atrás, eu tô falando aí, são 20 anos de formado, então são pelo menos 25 anos dentro do ecossistema médico, era muito mais complicado, né? Então, quando eu fiz faculdade, não existia nada a respeito de empreendedorismo, muito menos de empreendedorismo médico, né? Nada ligado à faculdade de medicina. Então, hoje, se você quiser, você consegue fazer uma formação em grandes universidades americanas e europeias. Você faz sua faculdade de medicina e quando você termina a faculdade você sai com um diploma de MD, Medical Doctors e também um MBA, que você foi lá e faz junto um MBA com especialização nessa área médica, né? Naquela época eu acabei trabalhando de uma forma muito mais intuitiva, mesmo assim eu consegui profissionalizar, digamos assim, o meu projeto. Então, olhando para trás, né, hoje, 20 anos depois, nós acabamos criando o maior ecossistema em ensino online e saúde mental no mundo, criando um ecossistema de psicoeducação, né? Mas como que isso começou lá atrás, né? Então eu já comentei um pouquinho aquela questão, após passar 10 anos dentro de um ambiente escolar, médico, eu simplesmente nunca tinha ouvido falar em psychoeducation. Então 6 anos de faculdade de medicina, 2 de psiquiatria, 1 de psiquiatria infantil, 1 de dependência química, e no Brasil ninguém falava em psychoeducation. Abri os livros médicos europeus e americanos e o primeiro item de tratamento em saúde mental na infância era psychoeducation. E algo que me chocou muito, falei, opa, tem alguma coisa errada. Então, começou aí, né? Então eu comecei, deixa eu ver direito o que é isso, comecei a me dedicar, a estudar a respeito de psicoeducação e vi que psicoeducação nada mais é do que você dar a oportunidade para o paciente, para as famílias, para todo o sistema envolvido, né? As escolas, os profissionais de saúde, para que possam entender a respeito de saúde mental, mas com conteúdo entregue numa linguagem mais simples. Então é um conteúdo científico entregue numa linguagem simples para que todos possam entender. Nós não tínhamos praticamente livros de psicoeducação no Brasil e a partir daí eu resolvi, eu vou escrever livros psicoeducacionais no Brasil, eu quero me destacar na minha profissão, quero ser um bom médico, quero entregar valor para as pessoas. E a partir daí eu comecei a estudar e comecei a produzir esses livros, né? O que eu vejo de diferencial na maneira como porque tinham alguns outros médicos que escreviam, né, tinham alguns livros sobre TDAH, livros sobre disciplina, né? Então, por que os meus livros se destacaram tanto dentro desse momento, né? O que eu percebo hoje, analisando, é que desde lá de trás eu tinha uma visão muito profissional da coisa. Tá? Enquanto que a maioria dos profissionais na época, os poucos, né, que se colocavam a produzir esse tipo de conteúdo, não era colocado como uma prioridade. Isso eu acho que é uma coisa que eu posso dizer, né? Desde o início eu procurei publicar os livros com a intenção de viver dos livros, trabalhar com os livros, trabalhar com psicoeducação, né? Trabalhar dando palestra em universidades, em escolas, ofertando cursos, criando cursos dos meus livros e ofertando esse conteúdo para as escolas, era algo muito necessário. Enquanto que a maioria dos profissionais na época, os poucos que se colocavam em trabalhar com psicoeducação, eles viam a publicação de livro, por exemplo, ou a oferta de cursos
como algo em segundo plano. O primeiro plano é a clínica médica, é receber paciente para o consultório. Então, se eu sou capaz de captar através dos livros ou através das palestras e dos cursos clientes para o consultório, é isso que importa. Então, pelo menos para a maioria dos profissionais, o profissional era a clínica, era o consultório. Eu via de uma maneira diferente. Sim, eu preciso da clínica, é o principal, mas é possível que eu consiga profissionalizar o meu trabalho como escritor, como palestrante, né? Então tem a ver muito com foco, né? Imagina, quem queria acreditar que era possível ter uma carreira de sucesso como um escritor no Brasil, escrevendo livros de um nicho que não existia praticamente, que é o lixo psicoeducacional. Então, eu acho que a mentalidade minha na época era diferente, né? Era uma mentalidade de sim, é possível trabalhar com os livros. E, obviamente, nos últimos 8 anos, 7 anos, em que a gente iniciou o projeto do CBI of Miami, a ideia também, desde o início, era criar um ecossistema de ensino, num primeiro momento, baseado nos meus livros, mas que a gente pudesse depois diversificar, trazer grandes especialistas e grandes profissionais de outras áreas, mas dentro da área da saúde mental, que pudesse trabalhar conosco, né? E aí sim a gente começou a criar algo diferente, né? No início, o João Roberto Magalhães, um grande sócio no CBI, fez um trabalho extraordinário, né? É aquela questão de você unir conhecimentos diferentes, então ele vindo de uma área do empreendedorismo, e treinamento de executivos, obviamente que isso trouxe muito valor. Ele já trabalhava com educação online, isso trouxe muito valor para que a gente pudesse montar no primeiro momento esse projeto, né? E outra coisa que eu pude observar nesse período também é que aqueles poucos profissionais de saúde mental que se propunham também a trabalhar com educação online, eles não enxergavam os seus projetos de uma forma profissional. Eles não enxergavam seus projetos como uma primeira opção de trabalho. Eles enxergavam como, ótimo, eu faço o curso online, o objetivo é captar clientes para a clínica, porque o meu principal é a clínica, né? Eles não enxergavam isso como uma possibilidade de empreender de uma forma profissional, como um projeto em primeiro plano, né? Então isso acho que é outra questão. A história acabou se repetindo. No início com os livros, posteriormente com a questão dos treinamentos online, né? Então, enfim, eu vou encerrar aqui esse vídeo e deixar essa mensagem. Espero que eu tenha sido claro. Independente do projeto que você for empreender, encare isso com profissionalismo, transforme isso num projeto em primeiro plano, né? Claro, ninguém acreditava que o médico pudesse obter sucesso vendendo livros, dando aula em universidades. Isso não era cabível para a época, assim como ter um projeto de treinamentos, de cursos online, há 5, 10 anos atrás, não era visto como uma primeira opção, né? Então, pensar fora da curva faz toda a diferença. Não dar os ouvidos, né, às críticas, acreditar. Se você acredita no seu projeto, leve a sério, encare com profissionalismo. Os ganhos muitas vezes são lentos, você não vai obter sucesso de uma hora para outra, mas é preciso acreditar, trabalhar com seriedade, com profissionalismo, e com certeza você vai ter mais chances de atingir seu objetivo lá no final. Tá bom, pessoal? Um abraço, obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!